Olá, fã de obras SUS, ou pessoa que clicou aqui por curiosidade. Este foi um mangá que me pegou de surpresa em uma noite aleatória, e o protagonista realmente me fez sorrir. Mas, sem muita enrolação, bora para o resumão. A história começa com duas garotas, uma elfa e uma anã, perguntando o motivo de o protagonista as comprar, e sem dizer nada, apenas um motivo passava por sua cabeça. Para ele era óbvio. Cansado de ser chamado de virgão, ele decidiu resolver o problema de uma vez por todas. Mas como não pode dizer isso, fala que é porque quer livrar o mundo da fome. E voltando um tempo no passado para entender melhor isso tudo, quando ele encontrou a deusa responsável por sua reencarnação, a mesma possuía uma beleza superior à de um humano. Por isso ele rapidamente percebe que morreu de alguma forma e está na parte clássica dos mangás de reencarnação. Ele mal podia esperar para ganhar seu poder roubado logo e fazer isso e aquilo com as garotas bonitas. Após 30 anos de uma vida solitária, ele estava pronto para dizer adeus a seu antigo eu, quando a deusa o cumprimenta, o chamando de idiota, impopular e incapaz de sustentar uma conversa adequada com as mulheres, o senhor virgão. Ele até queria contestar, mas não conseguia. Graças à sua irmãzinha de língua afiada ele já havia se acostumado com isso. E em comparação com sua irmã, ela pegou leve, por isso ignora e apenas pergunta quem é ela. A linda mulher então se apresenta como uma deusa. E para confirmar suas dúvidas, ele pergunta se está mesmo morto, e ela responde que sim, pois uma estudante do ensino médio caiu do prédio em cima dele, o que causou sua morte. Ele então começa a lembrar que isso aconteceu quando ele estava voltando do trabalho extra, mas a deusa depravada interrompe seus pensamentos e pergunta se ele aproveitou a delicadeza e suavidade dela no processo. Enquanto por fora ele não diz nada, por dentro ele não nega o fato que tem sim o desejo de ser sentado por um traseiro, mas que sequer deu tempo para sentir naquela hora. Mas, preocupado com a garota, ele pergunta se ela ficou bem no fim, e a deusa diz que ele não precisa se preocupar, pois ela foi salva graças a ele. Ele agora se sente até mais aliviado, pois pelo menos sua morte não foi em vão. E por ele ter salvo uma vida, a deusa lhe promete uma recompensa pela boa ação, e vai dar uma oportunidade especial para sua próxima vida. E enquanto por fora ele parecia surpreso e confuso, por dentro ele já esperava por isso. A deusa então continua e fala que ele será reencarnado em um mundo de fantasia de magia e espadas, mas que irá possuir o corpo de uma pessoa, o que o deixa confuso. Ela então puxa um slide e nele mostra quem ele vai possuir. Um rapaz chamado Allen, jovem e com um rosto bonito. Percebendo todos esses pontos fortes, ele sente que com aquele corpo ele com certeza não passará dificuldade com as mulheres. E a deusa, como que lendo seus pensamentos, comenta justamente disso, o provocando. E não aguentando mais suas provocações, logo pensa que se ela quer brincar com ele, ela deveria fazer isso com outra parte sua também. A deusa obviamente está lendo seus pensamentos e logo fica irritada com sua ousadia. Mas, mudando de assunto, ele pergunta se essa possessão vai unir a sua personalidade com a de Allen e as duas compartilharão o mesmo corpo, e a deusa diz que não, que a personalidade do Allen deixará de existir, e que como ele é um aventureiro novato criado em um orfanato, o mesmo perderá daqui a pouco a sua vida em uma dungeon. Assim, quando a alma dele partir, ele assumirá o controle do corpo, o que começa a deixá-lo hesitante. É então que ele percebe que, se Allen morrer numa dungeon, ele não vai ser devorado por monstros? Isso o deixa ainda mais hesitante e fala que não quer possuir o corpo de um zumbi, e que já foi chamado muito de fedido em sua anterior. Porém, a deusa fala que é por isso que vai lhe conceder o privilégio de um transmigrador, que ele ganhará a habilidade de regeneração. Ela continua, e explica que essa habilidade também vai pré-programada para ser ativada no momento em que sua alma possuir o corpo de Allen. Ele rapidamente entende, mas também percebe que está simplesmente ganhando uma habilidade roubada, que é facilmente Rank SSS, de graça. Com essa habilidade ele agora tem certeza que conseguirá várias garotas bonitas e poderá dizer adeus ao seu triste passado. A deusa pergunta se ele está pronto, e empolgado, ele responde que sim. Sua segunda vida começa agora, e tem certeza que será uma vida maravilhosa, que agora é o momento onde se torna o rei do harém. Pelo menos houve um tempo onde ele pensava desse jeito, pois já se passaram 3 anos desde que começou a viver neste outro mundo de espadas e magia, e está quase batendo um novo recorde de sua solidão. Teve momentos onde pensou que isso tudo era uma piada ou um pesadelo. Ele calculou errado várias coisas. Primeiro que exterminar monstros é difícil. Mesmo um slime ele não consegue vencer. Depois a deusa revelou em seu sonho que ele também não consegue aprender magia subindo de nível.
Sua única vantagem é usar a habilidade de regeneração que é ativada rápida e de baixo consumo de mana. Mas mesmo se curando, a dor que sentiu não desaparece. Ninguém desejaria um companheiro tão incompetente, por isso ele tem estado completamente só. Além disso tudo, ele não pode usar sua habilidade na frente dos outros. Neste mundo, a habilidade de cura é considerada uma arte milagrosa e rara. E a igreja tem uma organização que acumula dinheiro fazendo isso. A sua habilidade de regeneração é uma versão superior da habilidade de cura, e a última coisa que quer é que fiquem de olho nele. Ele agora acha que outro alguém no lugar dele e com os mesmos objetivos já teria desistido, mas ele não fará isso. Por isso está ali hoje, no comerciante de escravos. Com seus 85 de QI, ele teve a brilhante ideia de juntar dinheiro esse tempo todo fazendo trabalhos de meio período por 3 anos. Tudo isso por esse momento. E ali onde começa seu harém em outro mundo. E logo após entrar, o que ele vê é um velho esquisito, o qual pergunta qual a classe ele deseja. O velho é feio que dá medo, mas ele precisa se controlar e deve ser firme. Ele queria usar uma voz forte e destemida, mas acaba saindo uma fina e fraca no seu pedido para ver tudo. No fim, o velho lhe mostra somente alguns, mas ele veio preparado para isso, e agora partirá para o ataque. E fazendo uma pose extremamente estilosa, ele fala que o velho tem outros que está escondendo, o que o surpreende. Ele nota a reação dele, continua com seu blefe, falando novamente que pediu para ver todos. O velho fica em silêncio por um momento, mas então concorda em mostrar os outros. Eles estão agora em um lugar completamente diferente, o que o faz se perguntar se alguém consegue mesmo viver ali. Ele então chegam ao local onde estão as últimas. Ele então encontra 2 garotas em um estado deplorável. Olhando aquilo, Allen ficou completamente em choque. Não havia esperança alguma em seus olhos. Ele pergunta quem são elas, e o mercador fala que a maior é uma elfa antiga, uma raça superior de elfos, e a outra é uma anã idosa. Ambas são espécies raras. Ele diz que elas normalmente seriam de classe A, mas naquela situação. Porém, antes do mercador continuar, ele pergunta quanto ele quer pelas 2. Ele quer levar ambas. O mercador não entende, mas concorda. Elas já não lhe servem mais e estão ali há muito tempo. Com isso ele compra as 2. E as levando em um carrinho, pois não conseguiam andar, ele confirma que está longe o bastante da cidade. E após as tranquilizar um tempo, fala que elas devem ter sofrido muito esse tempo todo. E então começa a usar sua habilidade de regeneração. Agora ele finalmente pode mostrar o verdadeiro valor da sua habilidade. Sejam suas mãos ou os seus olhos, tudo foi restaurado como vieram ao mundo. Porém, ele não esperava elas serem garotas tão lindas assim, e fica em choque sem entender nada. As garotas não conseguiam acreditar naquilo. Só podia ser um milagre divino. Por outro lado, Allen ainda estava confuso. Ele queria sim garotas bonitas no seu harém, mas não esperava que elas fossem tão lindas, por isso nem sabe como falar com elas agora. No entanto, as garotas logo perguntam o seu nome, e pego completamente sem planejamento, ele tenta se apresentar, mas acaba mordendo a própria língua no processo. Mas então ele começa a respirar fundo e se acalmar, pois agora está finalmente acontecendo. O seu harém em outro mundo se inicia aqui. Normalmente pensariam agora que ele de fato iria começar a realizar o seu sonho de criar um harém. Isso é que normalmente pensariam depois disso tudo, não é? Porém, ao comprar essas 2 garotas, ele gastou toda a sua economia até a última moeda, e agora não tem mais dinheiro nem mesmo para pagar uma pousada e é forçado a viver em uma cabana velha nas profundezas das montanhas. Ele está completamente falido, e a deusa, adorando toda essa situação, invade seu monólogo apenas para tirar sarro dele, mas ele de alguma forma consegue expulsá-la. Há muitas coisas fora dos seus planejamentos agora, quando o que ele queria era apenas ser adorado pelas 2 garotas que comprou e ser chamado de mestre. No fim, ele ainda continua atualizando seu histórico de virgão. A elfa antiga é chamada de Sylphie, e a anã velha se chama Noel. As 2 são raças raras neste mundo, mas fora isso, ele já não sabe mais nada sobre as 2. Isso porque ele não consegue ler nem escrever a escrita usada neste mundo, o que o impede de ler o pergaminho que detalha as informações delas. Mas, notando que não é hora para ficar se depreciando, ele começa o coviamento de suas plantações, quando de repente Sylphie aparece, já vestida com roupas elegantes, o que pega Allen completamente. Mas rapidamente se recompõe e responde sua pergunta, falando que isso é para cultivar inhames,
e isso a deixa confusa por algum motivo. Ele pergunta se ela por acaso não gosta de inhame, mas Sylphie diz que não é isso. E ainda confusa, pergunta se ele vai cultivá-los? Allen responde que sim, mas por não entender as dúvidas dela, ele pensa que ela não iria querer comer o inhame cultivado por um fracassado como ele. Ou que talvez ela esteja pensando que seu mestre é pobre e quer ser autossuficiente. E tentando mudar de assunto, pergunta se ela está dando uma volta. No momento ele não tem tempo de descanso, pois agora tem a responsabilidade de não deixar elas dormindo ao ar livre ou ficar passando fome. Por isso ele precisa gastar o dinheiro que consegue no dia, comprando comida. E como para tranquilizar sua carteira, ele se convence de que isso é pelas duas garotas, pois se ganharem um pouco mais de carne, elas com certeza serão muito boas de se abraçar. E colocando a cesta de frutas na mesa, ele oferece para Noel, que agradece. Ele só quer que elas comam bem, mas ambas ainda estão cautelosas com ele. E deitado no chão do seu quarto, ele agora se lamenta, pois nessa situação, ele não pode simplesmente chegar e pedir por aquilo que tanto deseja. Ele precisa fazer elas confiarem nele. Mas, ele não tem tempo para pensar nisso agora, já que precisa encontrar o trabalho de hoje, e então avisa que vai à cidade hoje e pede para elas esperarem por ele. Ele nota a confusão nos olhos delas, e pergunta se por acaso desejam que ele compre algo específico para comer, mas ambas dizem que não. E se lamentando por nem saber o que elas gostam de comer, e por seu plano de atraí-las com comida ter falhado, ele vai até a cidade. E agora, na perspectiva da Sylphie, vemos que ela estava incrédula com tudo isso, pois ele simplesmente saiu e deixou elas sozinhas. Tanto ela quanto a Noel já recuperaram seus poderes originais, e mesmo que tenham o brasão de escravas, não seria difícil escapar do seu controle. Talvez ele esteja testando elas? É o que ela começa a pensar. Ele até mesmo quer cultivar inhames, sendo que a Sylphie consegue fazer isso em instantes com magia. Que ele deveria saber disso lendo o pergaminho de avaliação. Ele só precisava lhe dar uma única ordem e não precisaria mais trabalhar sozinho. Ela é grata por ele restaurar os seus corpos, mas se pergunta qual o seu objetivo, pois apesar de ter a habilidade roubada de restaurar e de ter as duas garotas à disposição, ela não notou sinal de que ele queira os seus corpos. Mal sabe ela que isso é justamente o que ele quer, e simplesmente não consegue falar. No fim, ela se pergunta o que ele planeja depois de as conquistar. E para confirmar suas suspeitas, ela o seguiu. Porém, não viu aquilo que suspeitava, e sim Allen entrando em uma clínica. Ela se pergunta se ele trabalha ali, e o porquê de não estar usando a restauração ao invés da cura comum. Mas logo percebe que a igreja certamente ficaria de olho nele se o fizer. Porém, se isso acontecesse, na melhor das situações ele poderia ter qualquer cargo e honras que quisesse, por isso não entende o motivo de trabalhar ali e quase nada. É então que Allen termina de curar a garota e ela o agradece, e ele pede para ela tomar mais cuidado enquanto faz uma expressão serena, que deixa Sylphie sem jeito. Ela se pergunta qual o problema dele e o porquê de estar fingindo ser uma boa pessoa, até porque ele compra escravos, mas então lembra que mesmo comprando, ele parece não ter interesse algum neles. No fim, ela não faz ideia do que ele está pensando, e naquele exato momento, ele apenas pensava que as nuvens estavam parecendo um grande par de melões. 3 meses se passam desde então, e agora na perspectiva de Allen, o qual estava colhendo seus inhames que finalmente estavam prontos para a colheita, Sylphie o pergunta a razão de não estar a usando para fazer as plantas crescerem. E inclusive eu tenho certeza que ela consegue fazer outras coisas além de plantações crescerem também. Allen não entende a sua pergunta, e pensa que ela quer que ele a coloque para trabalhar com agricultura, o que não é necessário pois consegue restaurar sua resistência e trabalhar sozinho nisso. Por isso, ele pretendia recusar sua ajuda, quando ela falar que com sua magia de árvore, ela pode colher colheitas imediatamente, e demonstra isso para ele em um instante. Ele fica sem entender nada, e se pergunta que diabos de habilidade roubada é essa, e o porquê dela ter escondido esse tempo todo. E notando sua confusão, Sylphie pergunta qual o problema, e se ele já não sabia disso, que essas informações deveriam estar escritas no seu pergaminho de avaliação, o que o faz lembrar do papel que não conseguiu ler um tempo atrás. Agora, com o inhame em mãos,
ele se pergunta se deveria contar a verdade. Mas logo percebe que isso seria como declarar que ele é um bebê que não sabe ler nem escrever. Além de ser muito vergonhoso para ele como mestre delas, um homem tem que parecer bem diante de uma garota. Dito isso, ele deve contar uma mentira. Mas, o que contar? Que ele é um amante pervertido de inhames. Ele precisa se acalmar e pensar em algo que não vai diminuir seu valor mais ainda, mas sim uma desculpa que aumente suas ações aos olhos delas. E então pensa em algo. Ele diz que a magia é uma moeda de duas faces dependendo do usuário, por isso decidiu não forçar ela a usar magia, e sim esperava que ela considerasse o uso por vontade própria. Que a ideia de pensar que pode qualquer coisa só por ter uma habilidade roubada é algo assustador. Após esse show de hipocrisia dele, o mesmo sabe que deveria ser o último a dizer isso, pois sempre pensou assim. Mas continua com sua farsa e fala que não há necessidade dela se forçar a usar sua magia e então volta para sua colheita. Agora, na perspectiva da Sylphie depois que demonstrou sua magia, ela pensava que ele poderia até fingir ser uma boa pessoa, mas que se revelaria após ver sua magia, o que não aconteceu. Ao invés disso, o que apareceu foi uma expressão que demonstrava uma ferida aberta em seu coração, e que suas palavras após isso pareciam estar tentando se convencer. Agora ela tem certeza que ele não estava mentindo, e que possivelmente acabou se perdendo em seu poder de restauração no passado, pensando que poderia fazer qualquer coisa, mas que acabou acontecendo algo que mudou sua visão, e por isso esconde seu poder. Ela de alguma forma chegou a essa conclusão após ouvir ele falar e agora se sente envergonhada de si mesma por ter exibido sua magia daquele jeito. E aproximando-se de Noel, ela fala que tem algo para conversar, algo sobre o futuro delas. E na manhã seguinte, quando foi terminar sua colheita, ele ficou sem entender nada, pois além dos inhames, havia ali diversos legumes, todos prontos para a colheita. Aquilo só poderia ter sido obra da Sylphie, e percebe que mesmo ele, um reencarnado, habilidade roubada dessas. E ela não só fez isso, como também estava com a Noel sonolenta ajudando colhendo. Ainda confuso, ele pergunta o porquê dela ter usado magia, o que a faz se perguntar também se acabou sendo muito apressada. De repente, outro grande mal-entendido é feito e ele pensa que ela fez isso para o criticar de alguma forma pelo que disse no dia anterior. E que agora o seu plano de usar seu conhecimento moderno para ser incomparável está acabado. Ele tenta novamente falar que ela não precisa se forçar a isso, mas ela diz que está tudo bem. E com as duas se retirando para fazer o café da manhã, ele também vê sua hora de brilhar se esvaindo. Até que ele de repente pensa em outra forma. Se ele não consegue mais ter sucesso na agricultura, então vai inventar o concreto que ainda não existe neste mundo, para assim criar edifícios robustos e modernos. Mas então Noel aparece de repente, e fala que sentiu o cheiro dele fazendo coisas, por isso pede para participar. Ele surpreende, pois essa é a primeira vez que Noel fala assim com ele, e então concorda. Ela pergunta o que vão fazer, e ele diz que quer construir uma casa nova com concreto. E por nunca ter ouvido falar disso antes, ela rapidamente se anima, curiosa pelo que é isso. Alan então começa a explicar como o concreto é feito e o cimento, enquanto ela ouve atentamente tudo o que ele fala. Ela pergunta se tem algo mais depois de fazer o concreto, e animado, Alan fala que vai ensinar ela, mas somente a ela. Minutos depois de explicar como seguir, ele diz que na prática é mais difícil, mas Noel fala que ele pode apenas sentar e assistir agora. E em um instante ela começa a organizar todas as matérias-primas necessárias para o cimento, e ele então nota que assim vai ficar sem suas contribuições, mas agora era tarde demais. Noel, assim como Sylphie também tinha a sua habilidade roubada. E enquanto ele se desesperava, ela concluiu com sucesso a fabricação do cimento. Agora ele lembra como acabou falando tudo de forma tão orgulhosa que nem notou que isso poderia acontecer. E percebe também que recentemente as duas garotas têm conversado cada vez mais. E imaginando o pior cenário, ele só consegue pensar que elas estão se unindo e percebendo o quanto ele é inútil. E já no próximo dia, Noel e Sylphie construíram 3 casas novas. Noel, com a habilidade de endurecer, fez as paredes ficarem firmes, se revelando uma mestre em fabricação.
e Sylphie encheu bambus com mana, os tornando super resistentes. E enquanto Sylphie o chamava para entrar logo nas novas casas, ele se perguntava como tudo acabou assim. Ele deveria ser o reencarnado com a habilidade cheia. Deveria ser o ser mais forte e flertar com as garotas. Mal sabia ele que no futuro seria adorado como um rei demônio, e temido até mesmo pelo herói. E assistindo a tudo isso de plantão, a deusa pensa que deveria tirar sarro dele mais vezes e ver como as coisas vão acabar. Agora na perspectiva de Neo, enquanto ela ouvia atentamente as palavras de Allen, a mesma estava maravilhada pois seus instintos anões estavam gritando como nunca antes. E após reproduzir como Allen havia, se sentiu ainda mais incrível. Agora ela tem certeza que Allen não é um simples ninguém, que ele mesmo com sua habilidade roubada de restaurar, não sai se exibindo e também não é vaidoso com o conhecimento que tem para compartilhar. Todas as coisas que ele ensinou para ela a deixaram extremamente feliz. E mesmo a Sylphie, que antes estava tão desconfiada dele agora está disposta a depositar sua confiança. E dessa forma Noel também começou a pensar assim. Agora ela também quer carregar o peso dos ombros do Allen. E assim, quando Allen acordou pela manhã, havia mais 2 casas no quintal, e ele não entendeu nada. Noel, ansiosa pela reação de Allen, olhava de canto, até que ele anotou e ela então informou que havia construído mais 3 casas para cada um deles, e ela falar isso como se não fosse nada o assusta. Ela então sai do canto em que estava e vai até ele despreocupadamente, chegando perto o suficiente para o deixar constrangido. Porém, sem se importar com isso, ela apenas começa a falar que trabalhou duro para Allen, para Sylphie e para ela. Por isso, agora ela quer que ele uma recompensa. E Sylphie, ouvindo tudo isso, fala que ele deveria apenas fazer isso logo. Mas Allen, com sua mente completamente deturpada, logo pensa que elas estão tramando algo contra ele, que isso tudo não passa de um show para o ridicularizar. Porém, suas fantasias depressivas são interrompidas, pois elas o chamam. Sylphie pergunta se estava tudo bem, e só então ele percebe que precisa se acalmar, pois agora não tem mais volta, que do ponto de vista delas deve estar perfeitamente bem ele poder elogiar Noel. Ele tem permissão de acariciar a cabeça dela, e após reunir forças, ele agora apenas pede para si mesmo que ela não o olhe como um pervertido depois disso. E acariciando a cabeça de Noel, e a agradecendo por seu trabalho duro, os seus medos se mostraram apenas ilusões, pois Noel adorou aquilo. E enquanto ele se desesperava com o coração a mil sendo purificado, Sylphie observava aquilo tudo completamente envergonhada, e a não conseguia deixar de sentir inveja. Ela viu que a Noel estava corando quando fez o pedido, então tentou dar um empurrãozinho nela, mas não esperava que fosse resultar naquilo. Mas, tentando se acalmar, ela tenta convencer a si mesma que é de uma espécie das mais nobres, um elfo antigo, e não terá inveja por um simples afago. E dessa forma ela decide começar a aumentar o número de colheitas de plantas, enquanto tenta se convencer de que certamente não possui segundas intenções. Dessa forma se passaram alguns meses, e Sylphie encontrou Allen mais uma vez cuidando dos vegetais sozinho, como se esquecesse das magias das garotas. Juntas as duas podem fazer qualquer coisa. Alimentação e construções no geral ficaram muito mais fáceis, mas nenhuma vez Allen pediu para elas usarem suas magias, e sim elas que usaram por conta própria. Depois desse tempo vivendo juntos, ela nota que ele realmente não parece cego por desejos, e vive como um eremita, embora ela perceba que ele tem uma obsessão por inhames. Mas cansada de ficar apenas com as dúvidas, ela agora quer saber o que ele quer fazer, e os sentimentos verdadeiros. E aproveitando que ele está ali sozinho, se aproxima e pergunta qual é a razão pela qual ele as comprou. Ela quer saber o seu verdadeiro objetivo. E agora, na perspectiva de Allen, a única resposta que passava em sua cabeça era que ele queria fazer clap com as duas, nada mais. Se é que me entendem. Mas obviamente ele não pode dizer isso. E curiosa assim como a Sylphie, Noel também aparece, e Sylphie fala que elas duas são de espécie rara. Agora que estão recuperadas, os seus valores são inestimáveis, mas ele ainda as usa apenas para compensar as necessidades ao seu redor. E perguntam se ele não tem nada que queira fazer. Com essas perguntas parece até que elas sabem o que ele quer de verdade. E após ouvir essa parte de apenas para compensar, ele fica sem entender nada,
pois comida abundante e moradia ricamente mobiliada não são qualquer coisa. Elas já estão lhe provendo comida de graça, como ele poderia pedir mais? E por que ele não pede elas usarem magia? Porque isso simplesmente o faria se sentir ainda mais patético. As duas já lhe deram comida e uma casa, por isso ele simplesmente não consegue aproveitar os seus potenciais. Na situação que ele se encontra, se elas pedissem para ele lamber os pés delas, não haveria outra escolha senão obedecer. Mas, pensando melhor sobre isso, ele adoraria se elas o pedissem para fazer isso. E enquanto pensava em uma maneira para fugir disso, as garotas, querendo mostrar do que são capazes, revelam suas magias mais roubadas para ele. Porém, isso apenas o destruiu mais ainda. E agora revoltado, ele decide revelar a sua verdadeira intenção para elas. Ele vai falar aquilo que realmente quer fazer. Ou era essa a sua intenção? Pois no fim fala que quer salvar o mundo da fome. Ouvir isso pega as duas garotas de surpresa, mas sem tempo para perceber isso, o seu verdadeiro eu o golpeia por fugir mais uma vez por covardia. E Sylphie, ainda absorvendo o que foi dito, pensa que esse é o ideal digno de um deus, e que não é uma coisa que se admitiria assim. Além de que ele está segurando Inhame com muita força e com uma expressão distante. Mal sabe ela como ele está em uma grande revolta consigo mesmo agora. E após olhar para Noel para confirmar se estavam pensando na mesma coisa. Dessa forma, mesmo ainda não confiando totalmente nele, Sylphie se aproxima dele e fala que irá segui-lo, pois deseja ver ao seu lado o mundo que ele quer criar. E com isso a sua desculpa inventada no momento se tornou o início do seu conto heróico em outro mundo. Mas com isso vamos parando por aqui. Se você gostou e quer mais partes dessa obra, ou mais recaps no geral, comenta algo, deixa o like, e inscreva-se no canal, pois vai me ajudar bastante. Até a próxima!